Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui para ouvir mais uma parte do meu testemunho. E eu aqui lembrando do que Deus fez, essa música veio novamente na minha mente. A parte da história que ninguém contou. E eu estou aqui para contar essa parte que poucos sabem. De repente hoje as pessoas olham e dizem: nossa, como eles estão bem, como eles estão lá em cima. Mas nem sempre foi assim. E eu nem considero que a gente esteja tão em cima assim. Nós estamos dentro de um processo. E eu queria contar aqui pra vocês um pouquinho da história de quando a gente fazia a obra de Deus e que a gente não tinha carro. Esse foi um tempo assim que a gente trabalhou para Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, como até hoje fazemos, porque o nosso coração e o nosso amor sempre esteve na obra do Senhor, independente da nossa situação. E quando nós começamos a fazer a obra do Senhor, eu e o Fábio, a gente fazia a obra do Senhor de transporte, a gente ia de transporte e a gente nunca faltou nada. Nenhuma programação, nenhuma reunião, culto nas casas, evangelismo, era culto de oração, a gente sempre estava. Eu me lembro que uma vez nós fomos para a igreja, estava muito frio, e nevou muito, e quando a gente voltou para ir para casa não tinha ônibus, porque estava muito neve. E eu me lembro que nós dois fomos para casa de a pé. A neve, ela dava mais ou menos no meio do tornozelo, da canela. E nós fomos pra casa cantando, dando risada, fazendo piada. E a gente era alegre, a gente era feliz por servir ao Senhor. Aí depois de um tempo, o meu pai e o meu esposo foram trabalhar para uma pessoa, foram fazer... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Foram trabalhar para uma pessoa e essa pessoa resolveu pagar os dois com um carro. Eles disseram assim: olha, eu vou pagar vocês... mas eu tô sem dinheiro, vocês pegam esse carro aqui? E aí eles pegaram esse carro. E daí nessa época o meu pai já tinha conseguido o documento, ele trocou a carteira de condução dele. Então na família toda meu pai era o único que dirigia. E aí ele pegava, eu não lembro a marca do carro agora, mas era um carrinho pequenininho e socava toda a família dentro daquele carrinho e a gente vazava Paris afora para ir para a igreja. E a gente servia de GPS pro meu pai, que era tudo muito novo para ele dirigir aqui. E era aquela confusão dentro do carro, todo mundo querendo ensinar o caminho. E eram grandes aventuras, eram realmente grandes aventuras. Teve uma época que o carro teve um problema em alguma coisa e ele fazia um barulho. E esse barulho, ele era ouvido de longe, porque era um barulho muito alto. E durante muito tempo esse carro ficou com esse barulho, muito tempo. Então quando a gente tinha um culto na casa, uma reunião qualquer, a gente já ouvia o barulho do carro vindo de longe, né? Aí as pessoas diziam: o pastor tá chegando, olha o barulho do carro. Então parecia uma sirene, de tão forte que era aquele barulho. Era tipo uma coisa no escapamento, alguma coisa assim. E durante muito tempo a gente fez a obra com esse carro. Aí depois eu e o pastor Fábio decidimos comprar uma motinha. Você sabe aquela motinha, aquele scooter que você dirige sem carteira de motorista? Ela anda mais ou menos no máximo 50 km por hora. E o Fábio comprou uma daquela pra gente fazer a obra de Deus. E aí sentava ele, sentava eu colocava um violão amarrado nas costas e a gente vazava fazer a obra de Deus. Essa motinha, ela não pode ir na autoestrada, então a gente sempre ia para a igreja pelas ruas do fundo, pelas vilas, pelas cidadezinhas. E a gente andou muito tempo com essa motinha, gente, ainda bem que na época a gente era bem magrinho, porque era engraçado a gente naquela motinha. Hoje eu me arrependo de não ter tirado foto naquela motinha, porque assim, realmente fez parte da nossa história, realmente assim, nossa, foi um tempo assim que a gente se divertia demais fazendo a obra do Senhor. E por muito tempo eu e o Fábio era os pequenos grupos, nós tínhamos culto de pequeno grupo na época.
E a gente catava aquela motinha, um frio, era chuva, era frio, e nós em cima da motinha e vazava. Gente, a motinha a gente ficava pesada em cima dela e ela ia gemendo. Mas ela ia, chegava lá. E a gente ficou fazendo a obra do Senhor com essa motinha por um tempo. Eu e o Fábio e o violão, eu e o Fábio e o violão. Era muito divertido. E infelizmente houve um tempo que nós chegamos na igreja com a motinha, colocamos a motinha lá e fomos pro culto e roubaram a nossa motinha na porta da igreja. E a gente não conseguiu recuperar ela e ficamos sem motinha. Mas era Deus realmente nos preparando, né? Deus estava trabalhando para que nós pudéssemos ter algo melhor. E depois de um tempo, passou-se o tempo, nós conseguimos a nossa documentação, como eu já contei no outro vídeo. E eu tenho a minha carteira de motorista do Brasil também. E então a gente fez algumas economias, trabalhamos, juntamos dinheiro e compramos um 206 do Som 6, eu acho que era 206. E o Fábio, aí a gente comprou esse carro, né? Foi, nossa, muito especial. Eu já tinha ganhado a Chloe. A Chloe tinha por volta de 5 meses quando a gente conseguiu comprar nosso primeiro carro. E o Fábio falou assim, amor, é você que vai dirigir, porque até eu tirar a carteira, você que vai dirigir o carro. E eu já tinha 7 anos que não dirigia. Aí Aí o pastor Hudson veio pra cá pra pregar, veio pra Paris pregar num culto. E ele tava num hotel que fazia alguns quilômetros de casa. E eu tinha que pegar o carro que nós tínhamos comprado há 2 dias e ir até o pastor Hudson para que ele pudesse continuar dirigindo e tal. Porque eu ia me encontrar com ele lá e o Fábio estava trabalhando. E quando eu peguei o carro, eu coloquei a Chloe na cadeirinha, entrei no carro, respirei fundo, acelerei e pá! Entrei no muro do meu vizinho. E quando eu entrei no muro do meu vizinho, os vizinhos todos saíram pra fora. Foi aquele momento de pânico e de vergonha, que a minha cara ficou queimando de vergonha. E os vizinhos todos ali agoniados e o pastor Hudson me esperando no hotel. E eu falei assim, comigo mesmo, Mayara, o momento é agora. Se você não vencer este medo agora, você vai paralisar. E eu fiz uma oração e eu creio que foi o Espírito Santo que me deu coragem. Mas eu fui, gente, eu fui de primeira da minha casa ao hotel. Eu não mudei de marcha. Ai, você deve estar rindo da minha cara, mas olha, o mais importante aconteceu. Eu venci o medo, porque eu estava muito tremendo. Eu estava apavorada, porque eu tinha acabado de bater o carro que eu tinha acabado de comprar. E como que eu ia falar pro meu marido, como que eu ia explicar aquilo. E o medo de bater de novo, de acontecer um acidente com a Chloe do carro e tanta coisa. Bom, eu tive uma experiência incrível com isso porque Deus me ajudou a vencer o medo. E talvez se naquele momento eu não tivesse vencido o medo, talvez eu nunca mais ia dirigir na minha vida. Eu venci aquele momento e até hoje eu dirijo para a glória de Deus. E Deus nunca permitiu um acidente. E em nome de Jesus vai continuar assim. E é uma bênção dirigir, né, gente? É uma bênção. Mas aquele dia eu venci o medo. E eu chegando pro pastor pálida, eu cheguei lá pálida. Aí ele olhou pra mim e falou, filha, tá tudo bem? Aí eu desabei, contei pra ele. E ele, ao invés de me consolar, ele fez o quê? Adivinha? Quem conhece o pastor Hudson sabe? Ele tirou sarro da minha cara. Ele riu muito de mim. Ele falou assim, filha, agora prepara o coração pra contar pro marido. Mas, graças a Deus, o meu marido é uma benção. Meu marido é precioso demais. E ele arrumou o carro, né? Mandou arrumar o carro. Ele ficou feliz que não aconteceu nada de grave. E nós fizemos a obra de Deus um bom tempo com esse carrinho. Um bom tempo, depois de ter andado tanto a pé. Agora com a criança, né? Era necessário um carro e o Senhor nos abençoou. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas olha, nós passamos por muitas situações, muitas fases e o Senhor nos fez vencedores em todas as coisas. As pessoas às vezes podem olhar e dizer, nossa, né? É fácil fazer a obra agora que tem carro. É fácil fazer a obra de carro, quero ver andar de metrô. Olha, eu já andei muito de metrô. Nós já andamos muito de metrô. E o nosso coração andava na mesma motivação, porque o Senhor merece
tudo, tudo, tudo. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe ser fiel no pouco, o Senhor honra. Eu fui fiel a Deus andando de a pé. Depois ele me deu uma motinha, eu fui fiel a Deus andando de motinha. Depois ele me deu um 206 e eu continuei sendo fiel com ele. Então a fidelidade do Senhor, ela é sem limites na nossa vida. Mas ele quer ver também como está a nossa fidelidade com ele. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado aí com esse testemunho. Deus te abençoe, fique com Deus. Eu ainda vou contar mais coisas aqui, mas eu quero abrir meu coração aqui mais um pouquinho para abençoar você, porque eu creio que o testemunho, ele edifica. E o meu desejo é edificar você, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima.